Bem-vindos a mais um Nova Kids aí na sua casa. E nesse mês de janeiro nós estamos em um especial relembrando aquelas histórias que nós temos visto durante o ano todo, não é? Mas antes de você saber qual é a história de hoje, vamos começar o Nova Kids com toda a animação louvando Jesus. Vamos lá, crianças! É isso aí, crianças! E agora a gente vai cantar uma música super legal. Eu quero ver quem vai usar o seu corpo todo. E essa música fala que a gente pode louvar a Deus com todo o nosso corpo. Então vamos lá, super animado, galera! Vamos embora! Cabeça na cintura e no dedão do pé, ei, ei. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé, ei, ei. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, ei, ei. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pular, pulei, girar, Jesus é nosso rei, pula, pulei, gira, grita, Jesus é nosso rei. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé, mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. E agora chegou o momento Da Declaração da Criança. Vamos lá então, os meninos, as meninas, todo mundo em pé. Los hombres acompanham comigo. Os meninos com o pastor Eduardo e as meninas comigo. Se posicionem, se preparem e vamos lá!
Eu sou um homem criado por Deus. E eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, Nova Kids e você! Crianças, nós vimos na história da semana passada que Deus então deu instruções para Moisés construir aquele tabernáculo lá no deserto. Deus deu todas as orientações que foram necessárias. E o povo de Deus então caminhou pelo deserto 40 anos. Durante esses 40 anos, crianças, muitas coisas aconteceram. O povo passou por batalhas, conquistou vários territórios por onde eles iam passando. O povo de Deus ia dando vitória para esse povo. O grande líder Moisés acabou ficando velho e ele então passou a liderança. Moisés morreu, passou a liderança para o seu sucessor Josué, que foi um líder corajoso, um homem segundo o coração de Deus. E aí então Josué passou lá por Jericó. Lembra daquela história onde o povo começou a girar em volta daquelas muralhas de Jericó, tocando trombeta, e as muralhas foram ao chão? Deus fez muitos milagres, crianças. Deus se manifestou de diversas formas para aquele povo. Agora, eles chegaram à Terra Prometida. Deus cumpriu a sua promessa. E lá na Terra Prometida, crianças, o povo de Deus, eles continuaram sofrendo a opressão de outros povos. Sabe por quê? Porque o povo de Deus tão facilmente se esquecia das ordens que Deus tinha dado para eles seguirem. Lembra que Deus deu os 10 mandamentos e Deus falou para que eles não tivessem outros deuses além do nosso único Deus vivo e verdadeiro. E o povo então se esquecia disso, começava a adorar outros deuses. E aí então veio aquele ciclo de tristeza. E nesse tempo, Deus levantava juízes para liderar o povo. Então o ciclo era assim: o povo pecava, era oprimido, e aí naquela opressão, naquele sofrimento, eles clamavam a Deus. E quando eles clamavam a Deus, Deus enviava então libertadores, juízes. E aí então o povo se voltava para Deus e passava um tempo, aquele juiz morria, o povo de novo se esquecia do poder e das ordens de Deus, do poder e da majestade de Deus, e então acabavam de novo fazendo esse ciclo. E nós vamos ver então a história de um desses juízes que Deus mandou para liderar esse povo. Vamos assistir essa história, crianças? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer uma história muito legal. E além de legal, é uma história verdadeira, porque tudo que está aqui na Bíblia é verdade de Deus para as nossas vidas. E essa história está aqui, registrada no livro de Juízes, a partir do capítulo 6. É a história de Gideão. Essa história, então, crianças, começa ainda lá na Terra Prometida, quando o povo de Deus estava passando por um problemão. Eles já estavam adorando outros deuses, olha só, eles já estavam pecando muito, eles se afastaram de Deus. Como todo pecado tem uma consequência, a consequência que eles estavam vivendo era uma opressão do povo midianita, que era um outro povo bem grande, bem numeroso, que já tinham devastado toda a terra deles, as plantações, os animais, e eles estavam sofrendo muito.
Então eles clamaram a Deus. Olhem aqui no nosso ciclo, tudo o que aconteceu com eles. Eles clamaram a Deus. E como o nosso Deus é um Pai bom, amoroso, Ele ouviu o chamado do seu povo e Ele escolheu mais um juiz. Ele escolheu um homem para que através da vida dele ajudasse todo o povo. O Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Crianças, como vocês viram, o Espírito de Deus, quando está na gente, ele nos torna poderoso, ele nos faz guerreiro. E assim como em Gideão, que era um homem comum, um homem como nós, o Espírito de Deus agiu sobre a vida dele e também pode agir nas nossas vidas. Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? O Senhor nos abandonou. Crianças, Gideão estava achando que Deus tinha se esquecido e abandonado ele e o seu povo. Mas era o contrário, eles é que tinham se afastado da presença do Senhor. E aí os pecados, as consequências vieram sobre a vida deles. Então Deus continuou falando com Gideão. Vá libertar Israel dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Mas o meu clã é o menor. E eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você. Crianças, Gideão se sentia incapacitado, com medo, mas Deus conhece o nosso coração e conhecia o coração de Gideão e usou ele mesmo com essas dificuldades, porque ele usa as nossas vidas mesmo quando a gente não se acha capaz. E Gideão pediu então um sinal a Deus. Se de fato posso contar contigo, me dê um sinal. Despedace o altar de Baal e de Aserá. Jogue todas as coisas fora e depois faça um altar ao Senhor. Crianças, e Deus confirmou para Gideão todos os sinais que ele havia pedido. Mas hoje em dia nós temos a Bíblia que nos dá orientações, ensinos e que a gente pode confiar. Nós não precisamos mais pedir sinais. Continuando então a nossa história, Deus pediu para que Gideão despedaçasse o altar que o pai dele havia criado para outros deuses, deuses falsos, Baal e Aserá. E aí pediu para que ele construísse um altar para o Senhor. Crianças, e vocês sabem por que Deus pediu para que ele fizesse isso? Porque ele queria limpar o pecado que havia no meio deles. Ele queria tirar todas as idolatrias, coisas que eram pecado. Deus mais uma vez está ensinando o seu povo. E depois que Gideão fez isso, o Espírito Santo de Deus entrou na vida dele, ele se encorajou. E vocês sabem o que é se encorajar? Crianças, ter coragem é fazer as coisas que têm que ser feitas mesmo com medo. E depois de encorajado, ele saiu chamando todo o povo para lutar ao lado dele nessa batalha. Crianças, e a nossa história continua. Prestem atenção que agora nós vamos ver essa batalha nos detalhes. Como Gideão tinha convocado todo o povo para a batalha, sabe quantas pessoas se apresentaram, crianças, para fazer parte desse exército? 32 mil homens! É muita gente, não é mesmo? Mas Deus olhou para todo aquele povo, para todos aqueles homens que se apresentaram e ele falou para Gideão: tem muita gente, eu quero um exército menor. Então, crianças, Deus falou para Gideão que era para falar para todos aqueles homens que quem estivesse tremendo de medo que poderia ir embora. E assim aconteceu, crianças. 22 mil homens foram embora porque eles estavam tremendo de medo. Então, ficaram somente 10 mil homens. Crianças, e vocês sabem por que Deus não queria um exército tão grande? Porque Deus conhecia o coração daqueles homens e ele sabia que se desse a vitória para eles, eles ficariam se orgulhando depois, se achando, pensando que eles venceram a batalha pela própria força e não pela força de Deus. E com aqueles 10 mil homens, Deus olhou e falou: ainda tem muita gente, Gideão, quer um exército menor. Então Deus falou para Gideão levar todos aqueles homens tomar água no rio. Aqueles que tomassem água no rio ajoelhados, que ele poderia dispensar, que não faria parte do seu exército. E aqueles que tomassem água de pé, seria um verdadeiro exército que Deus estaria preparando para lutar ao lado de Gideão.
E assim foi. E vocês sabem, crianças, quantos homens tomaram água de pé e iriam fazer parte do exército de Gideão? 300 homens somente. E Deus usou esses 300 homens e formou assim um exército de Gideão. E chegando o grande dia, o dia da batalha, Deus falou para aqueles homens qual era o seu plano. O plano, crianças, para eles terem a vitória naquela batalha, que era para eles arrumar trombetas, jarros de barro e tochas. E eram para eles cercar o acampamento dos midianitas quando eles já estivessem dormindo, para eles não verem o que estava acontecendo. E assim eles fizeram, crianças. Eles cercaram o acampamento enquanto os midianitas ainda estavam dormindo. Tocaram as suas trombetas, quebraram os vasos. E aí, crianças, seguraram as tochas em suas mãos e gritaram: pelo Senhor e por Gideão! Crianças, os midianitas acordaram com todo aquele barulho, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles ficaram doidinhos e eles começaram a lutar contra eles mesmos, contra o seu próprio povo. E muitos também fugiram de tanto medo. E crianças, olha só como o plano de Deus, ele não falha. Quem fez todo esse plano foi Deus, então era claro que ia dar certo, não é mesmo? E crianças, eles tiveram a vitória sobre essa batalha sem precisar lutar. Deus deu a vitória para eles, mesmo com um exército pequeno. E assim, crianças, Gideão, com a sua ousadia, porque ele teve coragem, mesmo com medo, ele obedeceu a Deus e ele libertou o seu povo de uma opressão que já durava 7 anos dos midianitas e trouxe novamente um tempo de paz para o seu povo. Crianças, e essa história de Gideão nos deixa uma lição. Ele estava com medo, ele estava inseguro, mas ele se permitiu deixar que o Espírito Santo de Deus entrasse na vida dele. E assim a gente pode fazer também, mesmo com medo, inseguro, se sentindo incapaz, se nós pedirmos para que Jesus entre no nosso coração, para que a gente deixe fazer morada o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E ele pode sim, crianças, fazer grandes coisas, assim como fez com Gideão, conosco também. Crianças, você já convidou o Senhor Jesus para fazer morada no seu coração? Você já convidou Ele para ser o seu Senhor e Salvador? Se você ainda não fez isso, pode fazer isso agora. Pode fechar os seus olhinhos, pode convidar e falar assim: Jesus, venha fazer morada em mim, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. E agora nós vamos orar juntos, pedir para que o Espírito Santo de Deus possa nos dar coragem para a gente fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença neste momento, Senhor, te pedindo que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça morada nas nossas vidas, Senhor, que nos traga coragem, Senhor, para fazer tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Senhor. Esteja sempre conosco, Senhor, nos protegendo, nos guardando, ensinando, Senhor, a Tua verdade nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Crianças, o nosso Deus, Ele é muito poderoso. Ele criou tantas maravilhas, os animais, as plantas, o céu. E esse Deus, que é tão grande, cabe dentro do nosso coração. E vamos lá cantar essa música que fala exatamente sobre isso. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Vamos lá, crianças, cantando bem bonito, animado pro nosso Deus. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração
animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardando. Pois Ele é Deus Todo-Poderoso. mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Olá, crianças! Na oficina criativa de hoje nós vamos fazer um cubo da salvação ou uma caixinha da salvação. Essa caixinha você vai poder utilizar para falar de Jesus para as outras pessoas, porque aqui nessa caixinha nós temos toda a história do plano de salvação. Então ela começa aqui em cima dizendo assim, ó: tenho um céu ou um lugar maravilhoso preparado para você. Jesus falando, né, para as pessoas, existe um lugar maravilhoso preparado para você, mas o pecado nos afasta de Deus, nos separa, né, de Deus. Então foi necessário Jesus morrer aqui na cruz para dar a sua vida, para nos religar a Deus. Quando nós acreditamos em Jesus, entregamos o nosso coração para Ele e pedimos perdão dos nossos pecados, Ele nos purifica, escreve o nosso nome no livro da vida. E depois que nós já fizemos isso, já temos o nosso nome escrito no livro da vida, já entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos crescer como uma planta cresce diariamente. E o que a planta precisa de sol e de água para crescer. Nós precisamos de estudar a palavra de Deus, precisamos da oração, é o nosso alimento espiritual. Buscar, aprender mais de Deus lendo a Bíblia e também orando, falando com Deus. E aí no final está escrito assim: espero por você, como se Jesus estivesse falando, espero por você. Então, crianças, nós vamos recortar esse quadradinho e depois você vai poder montar esse cubinho, e quando você tiver alguém na sua casa que você queira falar de Jesus, você pega esse cubinho e vai explicando essa história para que a pessoa possa entender o plano de salvação, a outra criança, quem você queira evangelizar. Então vamos lá, crianças. Agora, crianças, que a gente já recortou, nós vamos fazer as dobras. Esses pedacinhos que estão para fora branco, a gente dobra, que é onde a gente vai colar. Então dobra todos eles. Então ele fica dessa forma aqui, ó, com as dobrinhas. Agora a gente vai fazer as outras dobras. Cada quadradinho desse a gente faz uma dobrinha. Ó, já tá pegando a forma. Aí, crianças, a gente vai começar a passar cola nessas lateraisinhas que a gente dobrou. Então a gente passa aqui a primeira cola e já cola. Assim, formando uma caixinha mesmo. Ó, já tá formando uma caixinha. Vou passar um pouquinho mais de cola que ela não tá querendo parar. Agora
Agora sim. Agora eu vou passar cola nesse outro pedacinho aqui, para fechar a nossa caixinha aqui, a lateral dela. Ó, está quase pronta. Antes de nós finalizarmos, de nós fecharmos, tem um segredinho aqui, crianças. Para que o nosso cubinho fique bem firme, a gente pode colocar ou pedacinhos de tecido dentro, ou guardanapos, assim, ó, como a Pro vai fazer, amassando eles e colocando aqui dentro, ó. Vou colocar mais um, para ele ficar bem firminho. Ó, dentro a gente coloca, que daí vai deixar a sua caixinha firme. Agora a gente já pode fechar. Passa a cola nas 3 lateraisinhas aqui e fecha como se fosse uma caixinha mesmo. Ó, vou fazer aqui de lado para vocês verem. Coloca essa pontinha para dentro. Ficou prontinho o nosso cubo. Agora você pode contar a história utilizando essas figurinhas aqui. Como a Pro falou, a primeira, né? O céu, o que nos separa de Deus, o pecado. Jesus deu a sua vida por nós, purifica o nosso coração, que a gente pode crescer como uma plantinha. E aqui Jesus esperando a sua decisão de convidá-lo para morar no seu coração. Então, crianças, utilizem esse cubinho, brinquem com outras crianças e contem essa história do plano de salvação para as outras crianças. Tchau, tchau, crianças! Crianças, Deus usou a vida de Gideão para liderar aquele povo, para mostrar para aquele povo que Deus continuava cuidando deles, quando eles clamavam a Deus, quando eles se arrependiam. E sabe, crianças, na nossa vida, às vezes acontece isso também. Em alguns momentos a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, ou a gente não liga para aquilo que é a vontade de Deus. A gente acaba saindo da vontade de Deus. E quando a gente sai da vontade de Deus, da presença de Deus, quando a gente não dá ouvidos para aquilo que a Bíblia nos ensina, quando nós cometemos pecados, crianças, sempre existe uma consequência. E então nós precisamos pedir perdão o mais rápido possível, se arrepender desses pecados. Sabe, crianças, é muito importante quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, que fere o nosso relacionamento com Deus, precisamos imediatamente nos arrependermos e pedir perdão para Deus, porque Deus nos ama tanto. É como um amigo, crianças. Quando a gente ofende um amigo e você ama aquele amigo, não dá uma tristeza no seu coração porque você ofendeu aquela pessoa, porque você fez algo que desagradou aquela pessoa? Assim tem que ser com Deus também, o nosso relacionamento de amizade com Deus. Então, quando a gente erra, nós temos que rapidamente pedir perdão. E você pode fazer isso agora. Pense aí, como que está a sua vida? Existe algo que você está fazendo que não está agradando a Deus? Peça direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos examinar o nosso coração e ver se tem alguma coisa que desagrada a Deus, se tem algum pensamento, sentimento em atitudes ou de desobediência aos pais ou coisas que você faz que não agradam a Deus e que são pecados, mentira, enganar as outras pessoas. Peça a direção do Espírito Santo aí, por um minutinho. Fale com Deus. Deus, som do meu coração. O que eu preciso consertar? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina e nos mostra o que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. E nesse momento, você precisa se arrepender desses pecados. Vamos fazer uma oração agora, crianças? Falando para Deus de arrependimento se tem algo na nossa vida que está desagradando a Deus? Ore comigo. Senhor Jesus, nós, Deus, não queremos seguir o exemplo do povo lá de Israel quando se afastava de Ti, quando tão rapidamente se esquecia do Teu poder, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então, Senhor, nos dê um coração quebrantado, Senhor. E se tem algo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, no nosso comportamento que está te desagradando, Senhor, que o Espírito Santo revele.
e nos perdoe, Senhor, desses pecados. Nos perdoe de momentos que nós temos, Deus, ferido a Tua natureza santa. Nos perdoe, Deus, porque às vezes cometemos mentiras, porque às vezes, Deus, somos egoístas, pensando só em nós mesmos. Nós não queremos, Deus, desagradar o Teu coração e queremos, a cada dia da nossa vida, nos parecermos mais e mais com Jesus. Nos ensina, Senhor, nos orienta, nos instrui e que cada uma dessas crianças agora, que está orando, Deus, que está arrependida de coisas que fizeram, Deus, que os corações delas e o meu coração também, Senhor, seja purificado e lavado pelo sangue de Jesus. Obrigada, Deus, porque nós podemos ter o Seu perdão. Obrigada porque o Senhor é o nosso amigo e nos perdoa. Obrigada porque somos filhos amados de Deus, porque o Senhor nos ama. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E crianças, se você quer fazer a sua oração agora, se o Espírito Santo te revelou que tem algo que você precisa consertar, também com as outras pessoas, porque às vezes o nosso pecado, ele atinge também, ele tem consequências na vida de outras pessoas. Quando, por exemplo, desagradamos aos nossos pais ou irmãos, ou brigamos, ou mentimos, e a gente também precisa consertar com as pessoas. Então agora, nesse momento, faça mais uma oração e peça a Deus para revelar no seu coração aí, na sua mente, se tem alguém que você precisa pedir perdão e consertar algum relacionamento que está quebrado ou algo errado que você fez, até mesmo confessar para os seus pais algo que você fez que eles não sabem, mas que foi errado. Que você tenha coragem, crianças, de fazer isso. Então, nesse momento, nós vamos deixar mais um pouquinho de música tocando. Faça a sua oração aí, pessoal, com Deus. E depois, crianças, se você sentir o desejo do seu coração de compartilhar conosco, professores, nos mande um vídeo contando como foi esse momento e o que Deus falou ao seu coração. Nós queremos, junto com você, se alegrar pelo que o Espírito Santo de Deus tem feito na sua vida, nas nossas vidas. Até semana que vem, crianças. Tchau!